Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. E GPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, 20 de novembro às 20 horas, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos tudo sobre assembleias de condomínio, os tipos, quórums, formas de convocação e tudo mais que envolve este relevante tema. Para falar deste assunto, receberemos as participações do Dr. Arthur Camapum, ele que é advogado, especialista em direito imobiliário e condominial. Receberemos também a participação do Dr. Gilles Villeneuves, que é advogado, especialista em direito imobiliário e condominial e faz parte da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás. E ele, que é advogado e síndico, doutor Itamar Villarreal. Doutores, uma boa noite, sejam bem-vindos e está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Para começar o programa de hoje, eu pergunto ao doutor Arthur, que está em Goiânia. Doutor Arthur, quais são os tipos de assembleias que nós temos? Boa noite, doutor Caio. Boa noite, senadores. Atualmente, o nosso Código Civil ele prevê apenas 3 tipos de assembleia. A primeira dela é a assembleia de instalação, que será onde o condomínio será instituído com a convocação da primeira convenção, a instituição da primeira convenção. Serão escolhidos também os primeiros administradores do condomínio nesse ato. Posteriormente, anual ocorrerão as assembleias ordinárias, anualmente, que serão aquelas assembleias onde se discutirá a eleição de síndico, a prestação de contas e também votarão as contas para o próximo exercício. Além dessas, poderemos ter também as assembleias extraordinárias, que se discutem todos os outros tipos de decisões que serão tomadas no condomínio. Representa, sem dúvida alguma, a forma mais republicana, mais democrática de se eleger aquilo que represente a vontade da maioria dos condôminos. E quando a gente fala de maioria, a gente está falando também de quórums qualificados. E para poder falar destes quórums qualificados previstos no Código Civil, eu convido você, doutor Gilles Villeneuves, já deixo aqui meu boa noite mais uma vez. Doutor Gilles, quais são os quórums que nós temos para efeitos de assembleia? Boa noite, doutor Caio. Então, quando a gente fala de quórum das assembleias, né, primeiramente temos que lembrar que quando não foi exigido nenhum quórum específico, teremos ser feito por maioria absoluta na primeira convocação, ou seja, 50%, né, do todo dos condomínios em primeira chamada, sendo que em segunda chamada partiremos, né, para a livre daqueles que estiverem presentes. Tratando dos quórums específicos para as alterações das assembleias de convenção, temos as principais, temos alteração de convenção, onde existe um quórum qualificado de 2/3. Temos as obras úteis, onde teremos o quórum, aqueles que aumentam ou facilitam as obras úteis, o uso da coisa, reforma de guarita, portaria remota. Nesses casos, teremos que obedecer o quórum de 50%, a maioria absoluta, 50% mais um do todo do condomínio. Outra questão muito importante são as obras voluntárias, que, neste caso, precisamos de 2/3, assim como na alteração de convenção de condomínio. Esses são os principais quórums hoje que o Código Civil trata nas assembleias de condomínio. Você falou 2 importantes quórums aí, um que trata da maioria relativa, que seria a maioria dos presentes, e outro, pelo que eu entendi, que seria a maioria absoluta, aquele que é representado por total de 50% dos condôminos mais um. Este quórum também é amplamente previsto no Código Civil. Doutor Itamar, para poder falar ainda da sequência a esse assunto, sobre assembleias,
Quais as observações, quais as preocupações ou atenções que nós devemos ter no ato da convocação? Muito boa noite, doutor Caio, agradeço muito o convite, coloco aí sempre à disposição do seu programa e do senhor também. E o nosso Código Civil, ele estabelece, a convenção também versará sobre os ritos de convocação da Assembleia, é uma questão que tem que ser bastante observada. Por exemplo, o prazo, a forma de convocação, a vedação do voto dos inadimplentes também é uma questão bastante comum nos condomínios em relação a uma validade dessa Assembleia, também é um requisito legal, e a forma de votar por intermédio das procurações, né, doutor Caio? Doutor Arthur, este assunto parece que não se finda, é um assunto que envolve, que nos instiga, né? Considerando que não foi observada essas dicas ou essas ordens, né, essas deliberações por parte do síndico ou por parte de um quarto dos condôminos, seja quem for o convocante, o que deve fazer aquele que se sentir prejudicado? Essa é uma questão muito corriqueira nos condomínios, porque muitas vezes não é nem feita na má-fé, porque o síndico simplesmente pode ter deixado de observar uma situação da convenção, como, por exemplo, a exigência de reconhecimento de firme e procuração. Ou então, a questão dos votos de inadimplentes, que muitas vezes negociaram a sua dívida, mas não quitaram, violando, assim, o dispositivo expresso do Código Civil. Nessas situações, o que o condômino tem que fazer quando se sentir lesado? Deve procurar auxílio de um advogado, acionar o judiciário pedindo a anulação daquele ato e, consequentemente, tudo que foi deferido dali para frente. Então, o único meio que se tem hoje para combater uma Assembleia que detém de alguma nulidade é por meio do Poder Judiciário. Então você está nos dizendo que de forma administrativa não existe qualquer possibilidade de que o ato seja revisto ou seja anulado. Seria isso, doutor Arthur? Isso, exatamente. Doutor Gilles, concorda com o doutor Arthur e já também até amplio a pergunta. Se você concorda com o doutor Arthur de que essa situação não pode ser revista de forma administrativa e para poder o condomínio ou os condôminos interessados em alterar a convenção, caso ele tenha dificuldade na obtenção deste quórum qualificadíssimo, que é o de 2/3, que restou previsto no Código Civil, e dificilmente a gente vê a sua aplicação em grande parte dos condomínios, sobretudo aqueles condomínios maiores, né? Então, qual seria a solução ou qual seria uma das alternativas a ser buscada pelos condôminos no caso da dificuldade de obtenção deste quórum? Então, primeiramente, quando das impugnações das assembleias, tem alguns condomínios, alguns síndicos que utilizam assim, da convocação de um quarto para tentar sanar um erro anterior. Eu vejo com muita cautela essa utilização, que o meio ideal, concordo com o doutor Arthur, que é o meio judicial, que é o que vai dar amparo legal para essa situação. Quando a gente trata dos quórums qualificados, principalmente esse de 2/3, que quando o legislador o fez, não pensava na quantidade de condôminos que teríamos hoje na modernidade, condomínios de 600 até 1.000 pessoas, para conseguirmos atingir esses quórums, hoje o meio mais utilizado vem sendo as procurações. Por meio de procurações, fazem aquela campanha de arrecadação de procurações anteriores às assembleias para atingir esse quórum qualificado de 2/3. Uma outra medida que vem sendo utilizada, porém ela exige muito mais cautela, seriam as assembleias permanentes, né? Onde deixaria ali aberto a assembleia. Seria um paliativo às procurações, que é o meio mais utilizado e o mais seguro, juridicamente falando. Falou das assembleias permanentes. Esta modalidade de assembleia, que é muito contestada por alguns advogados, ela é combatida. Você vê como legal essa tratativa de se estabelecer uma assembleia permanente para que tal fim seja almejado, sobretudo nos casos de omissão da convenção? Então, tendo-se a cautela de utilizarmos a assembleia permanente somente para aqueles, os casos técnicos, no caso, por exemplo, precisamos de um laudo que não ficou pronto naquele momento, ou então questões de tempo, a Assembleia já está se alongando por um tempo onde está se esgotando, não teremos o quórum suficiente para votações, temos ali alguns problemas técnicos na questão de uma falta de energia,
no local da Assembleia, né? Podemos sim utilizarmos da Assembleia Permanente, porém com muita cautela e somente naqueles casos técnicos, não utilizando ele para campanha de arrecadação de votos. E mesmo que a gente vá utilizar da Assembleia Permanente, aquele que fique registrado no ato daquela Assembleia que iniciou-se, né, como comum, normal, e passaria então a ser permanente. Eles teriam sempre essas cautelas e utilizaram com muito mais cautela. Doutor Itamar, você concorda que em alguns casos a Assembleia Permanente pode ser realizada? Ele citou inclusive como exemplo o caso em que um condomínio precise promover uma perícia e aí sem aquela perícia na oportunidade o assunto restaria prejudicado ou a deliberação não poderia ser tomada. Você concorda que nestes casos a Assembleia Permanente pode ser utilizada mesmo sem expressa previsão nas normas internas ou não? Doutor Caio, eu acho que o doutor Gilles ele observou uma questão muito importante sobre as assembleias permanentes, que elas devem ser evitadas. Eu acredito que, se tiver uma outra forma de proceder, ela tem que se sobrepor em relação a essas assembleias permanentes. Isso porque o ânimo da assembleia, ele muda, né, em relação ao tempo. Pode haver, nesse intervalo, uma campanha de alguns moradores ou condôminos que entendem que estejam perdendo naquele momento na votação, e é importante que o ato se inicie e se complete, porque a participação de pessoas, às vezes, que falharam em estar presentes em algumas observações num primeiro momento de uma assembleia, e depois estarão presentes no segundo momento, isso pode alterar a vontade do condomínio. Então, eu acho que é um instituto que deve ser usado com bastante cautela, mas em forma de exceção, principalmente, talvez, para aproveitar algum ato que tenha já ocorrido no momento de falha técnica, falta de energia ou amparo de algum laudo, mas uma questão que, a meu ver, ela deve ser evitada o máximo possível. Nos acompanha, eu te peço que compartilhe esse link com seus amigos, familiares. Clique lá, dê uma curtida no nosso canal, no Condominial News. Acompanhem por aqui, é sempre um prazer muito grande estar com vocês. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o tema Assembleias Gerais de Condomínio. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta.
Olá, voltamos com o nosso programa Momento Jurídico e o tema de hoje é Assembleia de Condomínio. Tema este que gera dúvida não só entre condôminos, mas inclusive entre especialistas na matéria de direito, especialistas nas matérias contábeis e até mesmo administrativas. E para falar deste tema, nós estamos recebendo, ressalto mais uma vez, as participações do Dr. Arthur Camapum, Dr. Gilles Villeneuves e também Dr. Itamar Villarreal, eles que participam de Goiânia, São Paulo e Anápolis, respectivamente. Doutores, falávamos há pouco sobre as assembleias permanentes. E aí parece que houve um senso comum de que as assembleias elas poderiam ter um tempo prolongado ou duração prolongada, permanecer assim, né? Em razão de alguma prova, algum documento que pudesse ser acostado, dentre outras circunstâncias que a possibilidade ou que as condições assim exigissem para prosseguimento. E aí, admitindo que a Assembleia já atinge a altas horas da noite, os participantes, os condôminos estão ali cansados, e aí decidam, vamos admitir assim, que deve haver uma interrupção para que volte a abordagem dos assuntos no segundo plano. Doutor Arthur, eu te pergunto, você entende que esse prolongamento ou essa interrupção, ela seria possível? E se possível, deveria ter alguma prática, alguma previsão para que não pudesse ser questionada no futuro? Então, doutor Caio, ratificando o que os colegas falaram, nesses casos específicos de problemas técnicos, prolongamento por horas de assembleia, eu entendo que sim, é possível que haja essa interrupção, essa nem seria uma suspensão desse ato, né? E para que isso fosse possível, os entendimentos hoje são de que alguns requisitos devem ser obedecidos. Por exemplo, tem que haver expressamente na ata de assembleia o motivo pelo qual está sendo suspensa naquele momento. Deve haver também, neste mesmo ato, já a remarcação para a data final, quando será prevista a finalização dessa assembleia, e para que dessa forma não haja nenhuma discussão de que ela foi deixada, como se ela foi suspendida apenas para angariar votos, que é uma segunda situação. Então, se ela foi obtida, ou se ela foi realizada no intuito de obter votos para determinada aprovação, ou até mesmo para a eleição de determinado candidato, aí não seria possível. Seria isso, doutor Arthur? Exatamente, são essas discussões que estão nos tribunais. O que acontece? Muitos dos síndicos passaram a se valer dessa modalidade de suspensão da Assembleia para, na realidade, buscar votos. Por exemplo, um síndico gostaria de fazer uma alteração de fachada, convocou a Assembleia, não atingiu o quórum de 2/3, ou uma outra situação, uma obra voluntária que também precisa de 2/3. O que os síndicos começaram a fazer? Eles simplesmente pegavam a ata da Assembleia, não finalizavam naquele dia, deixavam aberta e iam de porta em porta no condomínio, conseguindo assinaturas. Dessa forma, a partir daí de 10, 15, 20 dias, ele conseguia o quórum de 2/3, mas de forma que esses condôminos sequer debatessem o tema. Então, muitos depois vieram questionar que simplesmente assinaram a ata porque o síndico solicitou, mas não estavam sabendo que estava sendo questionado ou debatido ou até mesmo aprovado naquela situação. Então, dessa forma, começamos a ver com uma certa dificuldade, um impedimento por meio do judiciário para que as assembleias fossem realizadas dessa forma. Doutor Gilles, o doutor Arthur diz que nos casos em que houvessem, pelo que eu compreendi, houvesse a votação do condômino diante dessa modalidade de assembleia, ou seja, assembleia permanente, e que não fosse dado a ele o direito de participar, esses condôminos poderiam reivindicar e o judiciário parece ter atendido o pleito no sentido de anular estas assembleias. E aí eu te pergunto, você concorda com os temas colocados pelo colega doutor Arthur? E ainda complemento mais uma vez a pergunta. E se concorda, em quais outros casos poderia ser admitido esta modalidade de assembleia? Então, quando a gente trata das assembleias permanentes, sempre a cautela, eu acho que é a melhor palavra para se tratar delas. Como o doutor Arthur já disse, infelizmente acabamos dando um mau uso para esse tipo de assembleia, né? Acabou se desvirtuando o uso dela, que seria primeiramente para problemas técnicos,
para a agregação de votos. E nas assembleias temos que ter um momento de debater e deliberar. Se a gente não tem os dois ali atuantes na assembleia, eu comungo da ideia que estamos com a assembleia prejudicada, né? Perdemos o sinal com o doutor Gilles, vou transferir para o doutor Itamar Vila Real, ele que fala de Anápolis. Doutor Itamar, com relação a essa questão colocada, você concorda com as palavras dos colegas que lhe antecedem? E aí complementa, como que o judiciário tem visto essa situação? O judiciário ele tem atuado sempre, doutor, para coibir os excessos, né? Nesse sentido de que, se é percebido que houve uma desvirtuação do objetivo principal da Assembleia, que é sempre reunir os condôminos para a discussão dos interesses comuns da administração do condomínio, ele tem anulado essas assembleias que têm tratado de forma diversa essa necessidade de assembleia, de estar se reunindo todos os condôminos. E doutor Itamar, esse tipo de assembleia ela tem uma relativização de temas ou qualquer tema pode ser abordado nessas assembleias permanentes desde que necessário? É feita uma relativização, sim. Tem que se evitar aqueles temas polêmicos, aqueles temas que tratam-se, por exemplo, de cassação de mandato de síndico, alteração de fachada, porque são temas que realmente dependem, primeiro, da disponibilidade, da vontade dos condôminos de estarem juntos para discutir aquele tema. Então, uma assembleia permanente ela pode desvirtuar essa disposição daqueles moradores para estarem discutindo esse assunto. E também depende de reunir aqueles moradores daquele edifício para que eles possam debater e ouvir as opiniões alheias, favoráveis e contrárias, inclusive para mau convencimento. Então, acho que a forma que eu e os meus colegas defendem de que essas assembleias permanentes devem ser evitadas é para realmente conseguir contemplar todas essas situações. Sendo que, se de forma diversa for, o resultado pode ser alterado e a alteração desse resultado é sempre de grande impacto para a vida dos condôminos. Falamos então em tipos de assembleias, falamos sobre os tipos de convocação, as formalidades, falamos em quóros, falamos sobre a tão questionada Assembleia Permanente e agora para falar sobre uma outra modalidade de assembleia ou um tipo de assembleia que tem sido bastante debatido, bastante guerreado, inclusive é projeto de lei, nós falaremos logo mais. Eu convido o doutor Arthur. Doutor Arthur, fale um pouco para nós sobre as assembleias virtuais. Esse tema das assembleias virtuais, ele é um tema recente, começou a ser debatido aí em meados de 2017, 2 projetos de lei foram editados em 2018, e ele vem com uma intenção de aumentar a participação dos condôminos nas assembleias, porque hoje nós sabemos que uma assembleia de condomínio, por muitas e muitas vezes, não conta com a participação aí de 3 a 5% dos moradores do condomínio, dos proprietários das unidades. Então, o que a Assembleia prevê, essas assembleias virtuais? Seria uma modalidade dos condôminos participarem à distância, votando por meio de smartphones, sites ou algum outro meio que permita que ele participe e vote das assembleias. Compreendido. Doutor, e qual outra situação mais você acha importante complementar? Sobretudo as inovações. Então, hoje, né, como esse assunto está sendo muito discutido, encontra muita dificuldade para ser introduzido no condomínio, encontra dificuldade no judiciário. Alguns sistemas estão sendo criados. Um deles, que é um sistema que eu até acho interessante, mas não trato simplesmente como virtual, eu entendo como uma assembleia híbrida. Ele é um sistema onde o condômino vai entrar em um painel online de discussão. Esse painel será antes da assembleia presencial. Eles irão discutir os temas, terá uma aba onde ele poderá votar qual será a opinião dele na deliberação. E após um período aí de 5 a 7 dias, que o condômino realizar esse voto, a sua procuração ao condômino que estará na presencial ou mesmo ao síndico, caso seja do interesse do votante,
E dessa forma, na Assembleia Presencial, os condôminos que ali estiverem estarão portando essas procurações, suprindo assim a ausência dos que já votaram de forma virtual. Então, eu entendo que está caminhando para esse sentido, ainda não tem nada no judiciário que permita ou não, e nós estamos também encontrando essas dificuldades da mesma forma que tem nas assembleias permanentes. Pelo que eu entendi, não há como negar, pelo que eu percebo na prática, não há como negar os rápidos avanços tecnológicos e as necessidades dos condôminos. Sobretudo porque a gente percebe, via de regra, que as participações nas assembleias de condomínio são sempre participações diminutas, ou seja, nós temos ali participações não raras vezes de 10, 20, 30% dos moradores, sendo que algumas votações, algumas deliberações exigiam quórums qualificados, e algumas até diria qualificadíssimos. A exemplo, a própria alteração do convenção, que exige um quórum de 2/3, como a gente já falava no início do nosso programa. Doutor Gilles, como é que fica a questão da segurança jurídica em relação a essas modalidades? Doutor Gilles, eu ressalto, ele que perdeu a conexão, voltou conosco agora há pouco. Doutor Gilles, você acompanhou a pergunta? Sim, acompanhei a pergunta dela, voltou o sinal aqui. Então, eu acho que quando a gente fala de segurança jurídica para autenticação, creio que a gente já superou já essa questão, já é fato superado, considerando a quantidade de tecnologias que temos hoje a nosso favor. Hoje possuímos meios de autenticação biométrica, facial, senha individual, entre outros meios que surgem todo dia como autenticação. Creio que não temos mais, acho que não é um impasse mais para utilizarmos as assembleias virtuais com o medo da autenticação. Temos como exemplo, né, a questão de senha, como a senha do seu cartão de crédito, né, senha do seu internet bank. Ela, teoricamente, é pessoal e intransferível. A responsabilidade, caso você transfira ela para alguém e alguém utilize do seu cartão, utilize da sua conta no internet bank, você passando esse login e senha, né, você assume a responsabilidade, você está praticamente dando uma procuração para que essa pessoa age em seu nome. Creio que podemos usar a mesma máxima quando a gente trata, né, das assembleias virtuais, onde o login, a senha, para mim eu já vejo como suficiente, nem necessitaríamos aí de biometria ou facial para termos autenticação aí de quem participará das assembleias virtuais. E doutor Gilles, eu até acho que é válido o exemplo, né? Nós percebemos que as SAs já usam as assembleias virtuais há vários anos e para discutir temas de extrema relevância dentro daquela corporação, dentro daquela estrutura, né? Então nós temos empresas aí de grande porte, grandes SAs, que já permitem há vários anos essa modalidade. O que você entende sobre essa aplicação nas SAs, fazendo um paralelo com os condomínios? Então, as SAs já há muito tempo já vêm já praticando, considerando como presente nas assembleias de deliberação aquele que se faça presente física ou de outro meio, né? Uma preocupação que a lei dos SAs tem é só de tratar de definir, ela define um pouco dos meios, o molde, né? Que, analogicamente, tratando do tema que é discutido ali nas SAs, né? Não que as assembleias dos condomínios não sejam importantes ou sejam menos importantes do que essas discussões, mas quando tratando de SAs, temos negociações que afetam diretamente a vida de milhões de pessoas em uma única negociação, né? E se lá já estamos permitindo, considerando que o participante das assembleias, né, seja físico ou virtual, já é considerado na própria legislação, né, não temos como correr dessa situação e evitar e tratar como algo muito difícil, trazer essa realidade para dentro dos condomínios, tendo em vista a nossa quantidade de quórums qualificados, que são engessadores de gestão. Temos os nossos condomínios hoje, a grande maioria, ainda se encontra em minutas de convenções, e a gente nunca mais consegue fazer uma alteração tendo em vista essa dificuldade. Eu acho que temos que andar, caminhar, utilizando sempre a modernidade e tecnologia para nos auxiliar. E o doutor Itamar, como síndico, não advogado, o que ele entende das assembleias virtuais? Doutor Caio, eu acredito que a assembleia, ela presencial ou ela virtual, ela tem que manter a sua essência, né? A gente
como advogado, a gente não consegue separar uma coisa da outra, até brinco isso lá no meu condomínio, né? A gente, depois que incorpora a profissão e já é advogado, a gente não consegue pensar de outra forma. É a mesma coisa de eu dizer que, a partir de hoje, eu não leio mais, né? Se você bate o olho numa palavra, não tem jeito, você já olhou, você já leu. Então, é a mesma questão com o pensamento jurídico. Em relação às assembleias virtuais, eu acho que o mais importante, de forma presencial ou de forma virtual, é manter aquela sua essência, que é a essência da discussão, né, do debate, e depois da democracia, que é definida sempre no voto. Penso eu que a principal preocupação seja não imiscuir ou não retirar o direito do condômino de participar e não só votar, né? Eu vejo algumas tecnologias sendo apresentadas e eu penso que há um cerceio do direito de participação. E aí a participação, é importante a gente lembrar que alguns casos, ou talvez vários casos, a gente até vai imbuído de um sentimento para uma determinada assembleia, e no curso dessa assembleia, ao ouvir um colega que tem mais experiência na área de engenharia, na área administrativa, ou em determinada área, ele acaba nos convencendo que aquela decisão seja mais acertada. Então penso eu que essas tecnologias realmente ela vem para poder atender. Temos situações em que o condômino ele reside na cidade de São Paulo, ele é proprietário de um imóvel em Goiânia, gostaria de participar de modo mais efetivo, e a modalidade que nós temos hoje, ou as limitações impostas hoje, através somente da modalidade presencial, acaba tolhindo esse direito dele. Então penso que esse avanço é algo inegável, que nós iremos enfrentar. Teremos algumas discussões, inclusive postas, sobre a ótica do judiciário, sobre as decisões. Mas para falar dessas decisões, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patógenos. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Olá, voltamos com o nosso programa Momento Jurídico e o tema hoje é assembleias condominiais. E para falar deste tema, ressalto mais uma vez, estamos recebendo a participação do Dr. Arthur Camapum, advogado, especialista em direito imobiliário e condominial,
que nos recebe, que fala conosco através de link, estando em Goiânia. Recebemos também a participação do Dr. Gilles Villeneuve, ele que é de Goiânia e está em São Paulo, dedicando parte do seu tempo aí em São Paulo para poder falar conosco, com aquele que nos acompanha, com os nossos telespectadores. E também de Anápolis a participação do Dr. Itamar Vila Real, ele que é advogado, síndico e foi meu colega de especialização em Direito Imobiliário, Negócios e Operações. Doutor Itamar, satisfação mais uma vez participar com você. Doutor Itamar, nós falávamos há pouco sobre as decisões passadas pelo Judiciário envolvendo o tema Assembleias Virtuais. Você que atua em Anápolis, Goiânia e também aqui na cidade de Brasília, como que você percebe o posicionamento do Poder Judiciário em relação a esse tema? Bons tempos aqueles de pós-graduação, né, doutor? Gera muita saudade. Doutor, como é um tema muito novo a questão da virtualização das assembleias, a gente ainda não tem muitos julgados sobre o tema. Mas é importante salientar que um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele anulou uma assembleia onde foi deliberada virtualmente, e ele deixou claro no voto que o motivo pelo qual ele estava anulando aquele ato era porque a Assembleia Virtual apenas disponibilizou aos condôminos a possibilidade de voto, colhendo daquela coletividade a possibilidade de fazer a discussão sobre os assuntos. Então, mais uma vez, a gente reitera aqui o nosso posicionamento de que a forma da Assembleia, né, num caso jurídico, numa análise judicial sobre o caso, ela pode ser pouco importante. O que é importante é manter aqueles princípios da discussão, né, do debate, do voto, e tentar reproduzir sempre, quando a Assembleia for virtual, aquele ambiente onde a gente vê uma Assembleia presencial. Bons tempos, doutor Itamar. Doutor Arthur, com relação às cautelas a serem tomadas, quais seriam as cautelas indicadas? Em primeiro lugar, vale ressaltar que não há vedação legal para esse assunto, ainda não tem nenhuma lei que impeça a Assembleia Virtual de acontecer, salvo em situações que a própria convenção de condomínio estiver expressamente impedindo que ela aconteça. Nós entendemos que, partindo da premissa que não é proibido, é permitido, as cautelas que deverão ser adotadas são um sistema no qual poderá ser auditado posteriormente, que impeça fraudes por parte da administração atual. Voltando naquela questão dos assuntos a serem deliberados, nós entendemos que nesse primeiro momento, até que os condôminos se acostumem com essa modalidade de assembleia, não é interessante a administração que se valha das assembleias virtuais para tratar de assuntos polêmicos, ratificando o que já foi falado pelos colegas anteriormente. Entendemos, então, o seguinte, que nessa modalidade de assembleia, o que deve prevalecer são decisões mais simples de serem tomadas pelo condomínio, de forma que aumentaria o grau de participação dos moradores e impedindo, assim, que haja uma discussão jurídica sobre os temas. Porque se for uma situação polêmica, como, por exemplo, uma eleição, lamentavelmente, sem sombra de dúvidas, a parte perder irá discutir isso no judiciário. Então, poderá trazer vários prejuízos ao condomínio, anulando um ato como este. Você falava então, doutor Arthur, que o que não é proibido, tão logo é admitido no mundo jurídico. E então, para poder falar sobre o que não é proibido, doutor Gilles Villeneuve, existe alguma ação, algum projeto de lei em trâmite para poder falar sobre as assembleias virtuais? Eu me recordo aqui, até trouxe uma para que eu rememorasse, a 548 de 2018, de autoria da senadora Soraya Tronic. Você conhece esse projeto? O que você fala sobre esse projeto para nós, doutor Gilles? Então, nesse projeto a gente teve eu e o doutor Arthur, com o prazer de coordenar na UAB Goiás em um parecer sobre as assembleias virtuais, onde nos deparamos com um estudo em cima desse projeto. Além desse projeto 548, temos o projeto 95, também de 2000. Porém, esse está em fase, mesmo sendo anterior, ainda está na mesa ainda da Câmara, ainda não foi dado andamento, porém os dois versam sobre os mesmos temas, que é a Assembleia Virtual. Seria instituir a Assembleia Virtual nos condomínios
porém, a forma como que os dois projetos de lei tratam a Assembleia Virtual, na verdade, elas tratam de forma subsidiária. Infelizmente, a forma com que eu interpreto esses projetos de lei, que somente estamos pegando as assembleias permanentes, estamos positivando elas no Código Civil e estamos dando um meio de fazê-la, que seria o meio da Assembleia Virtual. Eu entendo que é sim interessante, temos que positivar as assembleias virtuais, principalmente pela questão da segurança jurídica das mesmas, porém, a forma como os dois projetos de leis tratam a mesma, ficam como se fossem subsidiárias, porque as duas trazem a introdução que primeiro teremos que ter o ato da assembleia física, não atingindo os quóruns específicos, passaríamos para a assembleia virtual para que atingíssemos esse quórum que desejaríamos, né? Então a gente está tratando os dois PLs, eu creio que nós, advogados, nós atuantes do direito condominial, OAB, temos que tentar encontrar meios para que esses PLs sejam melhores elaborados, aproveitando que já tem a iniciativa, né, que a gente lapide esses PLs para que a gente realmente tenha uma efetividade na utilização dos mesmos. Porque da forma como foi colocado, infelizmente, só estamos usando a Assembleia Virtual, que é riquíssima e que nos traz várias possibilidades, como uma muleta para as assembleias. Nós estamos pegando assembleias permanentes, nós estamos positivando as mesmas e estamos usando a Assembleia Virtual apenas para esse momento de arrecadação de votos. Creio que não seria o mais interessante e limitarmos o uso das assembleias virtuais somente nesses campos. Doutor Itamar, você concorda com a fala do Dr. Gilles? Você é favorável, concorda com o projeto de lei tal como foi apresentado ou gostaria de fazer alguma crítica? Eu acho que, como toda lei, doutor Caio, a sociedade experimenta e aí a gente consegue evolução. Inclusive, nós estamos tratando aqui de condomínio, de alteração de normas, interno e convenção, porque são resultados da evolução da sociedade, são resultados da evolução do próprio condomínio, daquela personalidade que ali se instala. Então, eu acho que a lei não é diferente. Existe um movimento inicial do legislativo em permitir, em viabilizar a possibilidade de condomínio trabalhar de forma menos engessada essas questões internas, e a lei ela vai acompanhar a evolução da própria sociedade, né? Nós estamos vendo aí diversos projetos de lei sendo auditados, leis sendo revogadas e leis sendo alteradas. Eu acredito que, mais do que concordar ou discordar da posição da legisladora, aí, do nosso poder legislativo, eu acho que mais importante do que isso é perceber que as nossas normas elas estão sempre em evolução, e isso tem a atender os requisitos e os anseios de nós como cidadãos e depois como condôminos. Doutor Arthur, relativamente ao tema assembleias virtuais, nós ouvimos o Dr. Gilles, ouvimos o Dr. Itamar, gostaria de ouvi-lo também. Você concorda com o projeto de lei tal como está posto ou acha que ele deveria passar por alguma reforma, algum aprimoramento? Inicialmente, é importante que o telespectador entenda que existem as modalidades dessas assembleias. Existe a presencial, existe a permanente, existe a virtual, e no caso, como está no 548, o que eles estão tentando fazer na realidade, como bem disse o Dr. Gilles, é uma mistura da assembleia virtual com a permanente. Como isso funcionaria? Ela permaneceria aberta, de modo que durante todo aquele período o condômino poderia chegar lá e colocar o seu voto. Não entendo que seja por aí. Entendo que tem que ser um assunto mais bem estudado. Se for feita para ser permanente, que seja permanente. Se for para ser virtual, que aconteça simultaneamente com a Assembleia Física, dando direito de voto e participação. O meio para o qual isso vai acontecer tem que ser também estudado, tem que ser efetivado, para que a gente não caia em uma legislação que vai vir e não vai ser usual, vai ser discutida, vai ser impugnada. Um exemplo, a 9505, que é uma legislação que veio depois, ele está mais atrasada na tramitação. Ela já prevê uma diferença, ela já vem com um artigo dizendo que as convenções deverão ser mudadas,
Na convenção deverá haver a previsão expressa ou não para que haja assembleia virtual, os meios para ela será realizada e garante ainda o direito de que o condomínio, o dever do condomínio de dentro de um ano fazer essa inserção na sua convenção, garantindo o direito para essa aprovação do quórum simples, ou seja, em segunda chamada, pela maioria simples de quem estiver na Assembleia, facilitando muito a aprovação desse tipo de Assembleia dentro de um condomínio. Então, eu acho que o assunto, como bem disse o doutor Itamar, ainda deve ser discutido, deve ser debatido. Eu acredito que a OAB, os síndicos também, as instituições devem estar lado a lado com o legislativo, mostrando quais são as reais necessidades dos condomínios, qual é a realidade praticada dentro dos condomínios, as dificuldades com as quais nós nos deparamos diariamente, para que não venha um projeto de lei que seja aprovado depois de muita luta e que seja ineficaz. Eu acho que esse é o caminho, é toda a sociedade abraçar essa situação, pois a situação vai atingir o dia a dia de todo mundo, não só o síndico, não só a administração, mas como todos os condôminos, porque nós sabemos, né, as deliberações feitas em assembleia, elas são válidas para todos os condôminos, independente se presentes ou não na assembleia que foi realizada. Eu entendo, assim como vocês, que afastar esta possibilidade seria ir na contramão do que a sociedade clama, que é por evolução, que é pelo uso da tecnologia, que é fazer uso daquelas ferramentas que já estão amplamente disponíveis no mercado. Se a gente quiser controlar isso, acho que o legislativo, se ele criar uma norma engessada em razão da convenção, de aprovação da convenção com quórum qualificado 2/3, será uma tentativa inócua. Não vejo menor eficácia. Agora, por outro lado, como o projeto apresenta uma possibilidade em segunda chamada de se alterar com a maioria dos presentes em assembleia, aí sim, penso eu que seria o mais acertado, sobretudo porque ali prevaleceria mais uma vez a finalidade do que dita, do que é de fato a ideia das assembleias, que é decidir aquilo da forma mais democrática, mais republicana ou da forma mais política, mais clássica possível, mais conservadora. Doutor Gilles, para a gente poder arrematar o programa de hoje, já em linhas de conclusão, a gente falou de modo muito breve sobre as assembleias, sobre os tipos instituição, sobre a Assembleia de Instituição, sobre as Assembleias Ordinária e Extraordinária. Então, para a gente poder arrematar esse assunto no programa de hoje, gostaria que você falasse mais um pouco. Aqui eu também já me despeço de você, agradeço por nos atender prontamente, você que está aí na cidade de São Paulo. Obrigado, doutor Gilles, uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Caio. Primeiramente, agradecer pelo convite. Conte sempre comigo. Se precisar, estamos junto. Avante. Então, quando a gente passou pelas assembleias, né, passamos de forma mais rápida, dois pontos que eu acho que tem que ficar bastante marcado seria a questão que assembleias são elas, as instituições ordinária e extraordinária, essas previstas lá no Código Civil. A instituição é quando do primeiro momento, a primeira assembleia do condomínio, é quando surge o condomínio. Posteriormente, vamos ter assembleias ordinárias, que serão, geralmente, ela é a legal, é a que está ali prevista, ela tem que ocorrer uma vez ao ano, onde ocorre a prestação de contas, normalmente age em conjunto, prestação de contas e eleição de síndico. Normalmente é esse combo que a gente tem nas audiências, nas assembleias ordinárias. E as extraordinárias a gente sempre vai versar sobre qualquer tema que ali tenha no anseio da vida do condomínio. E dentro dessas assembleias, né, que são as instituídas, temos os modos de fazê-la, que aí entra a assembleia permanente e a assembleia virtual. Elas, então, na verdade, são modos de se realizar as assembleias, né? São modos de realizarmos aquelas assembleias. Elas a permanente e a virtual, como devemos discutindo aqui. Ok, então falando de ordinário, nós temos a anual de prestação de contas e aquela que deve se repetir
imprescindivelmente a cada 2 anos, que é a eleição de síndico, ou no máximo 2 anos, salvo se convenção dispor um tempo menor para a sua fixação. Doutor Arthur, o que nós não falamos no programa de hoje sobre assembleias de condomínio que você acha importante destacar aquele que nos acompanha? Eu acho importante aqui, doutor Caio, além de, primeiro, já que estamos nos despedindo, agradecer o convite, me deixar à disposição. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Despedir dos colegas, doutor Gilles, doutor Itamar. Aqui, na realidade, eu acredito que o que nós devemos fazer é, mais uma vez, contar e clamar para quem não está nos assistindo, você que mora em condomínio, participe das assembleias, seja um condômino que vá até lá. Peço, inclusive, para você que nos assistiu, deixar seu comentário aqui para a gente possa ver como a sociedade está vendo as situações das assembleias virtuais, das assembleias permanentes. Nós vamos acompanhar isso, nós, junto com a AB, vamos estar indo até o Legislativo para tentar discutir esses assuntos, temos esses projetos, temos esses anseios. Então, você que nos assiste, nós te pedimos que participe das assembleias. Essas discussões elas só chegaremos a um consenso, a um ponto comum com a participação de você, telespectador, que tanto sabe as necessidades de um condomínio. No mais, doutor, me despeço e agradeço. Nós que agradecemos, doutor Arthur, deixa você mais uma vez nosso muito obrigado por aceitar nosso convite para vir aqui a debater um assunto que é tão caro a toda a sociedade. Como disse o doutor Arthur Camapum, é importante que você, condômino, participe das suas assembleias, participe da vida do seu condomínio. E não adianta reclamar. Aquilo que restar deliberado pela maioria, queira você ou não, será o que será praticado na vida do seu condomínio. Então, doutor Arthur Camapum, te agradeço mais uma vez. Sei que você está aqui nos aguardando já para voltar para uma assembleia aí na cidade de Goiânia. Você que teve que dar uma pausa para poder participar conosco, deixou um colega aí no seu lugar. Mais uma vez, obrigado por nos atender. E doutor Itamar, qual é o ponto que nós não abordamos que você entende que seria importante poder passar por ele para poder concluir o tema Assembleia de Condomínio? E também me despeço de você, agradeço mais uma vez pela sua participação, deixo meu carinhoso abraço. Temos que voltar a nos encontrar, já que por ocasião da nossa conclusão de estudos aí, nós não temos tido mais esta oportunidade. Um grande abraço a você e até breve. Doutor Caio, acho que em relação à Assembleia Condominial que eu tenho proposto, como todos os programas, foi muito bem abordado. A gente pegou todo o ano que era necessário esclarecer. Nós falamos lá sobre a obrigatoriedade, sobre aquela Assembleia Ordinária, Extraordinária, prestação de contas e as modalidades. Eu não tenho nenhum ponto a acrescentar. O que eu acrescentaria aí ao telespectador era esse ponto que o senhor levantou e que eu acho que é extremamente importante, que é a participação. Eu já sou síndico há quase 5 anos, então eu sempre digo que a Assembleia ela deveria refletir a vontade do condomínio, mas muitas vezes a gente percebe que não é isso que acontece. Ela apenas reflete a vontade da maioria dos ali presentes. E a gente sabe, quando está à frente da Assembleia, que nós conversamos com os moradores, que às vezes os anseios da maioria deles é diferente. Então é necessário a participação de todos, é necessário que o condômino ele se esclareça a respeito dos assuntos do condomínio. Aquela desinformação que a gente vê aí em meio à sociedade brasileira, desinformação aos assuntos jurídicos, desinformação aos assuntos políticos, as chamadas fake news, isso também acontece dentro do âmbito condominial. E o que é importante, que a maneira de a gente corrigir esses problemas e sempre alcançar a maior efetividade dentro do condomínio é a participação dos condôminos. Então, esse ponto, esse programa em si, a atuação do senhor, está sendo extremamente relevante. E eu quero deixar aí a minha dica, né, para aqueles moradores, condôminos que estiverem assistindo, e realmente se façam presentes nas assembleias. Não para brigar, não para cobrar, mas que pelo menos entendam os assuntos para que depois possam participar mais efetivamente. Eu agradeço a participação, agradeço também pelos meus colegas que participaram aí junto, e estou aqui à disposição, sempre em análise do senhor, da equipe, o que o senhor precisar, nós estamos aqui para atender e vamos rememorar assim, os bons tempos de estudo. Um abraço. E a você que nos acompanhou até agora, deixo o meu carinhoso abraço, me despeço de você, espero de verdade que nós possamos ter
passado aqui por todas as suas dúvidas, possamos ter esclarecido cada uma delas. E peço a você que nos acompanhou, claro, que compartilhe este canal, compartilhe essas informações, clique, comente sobre o programa de hoje, será um prazer poder respondê-lo. E dessa forma encerramos deixando um carinhoso abraço a você e nos vemos no próximo dia 27. Um grande abraço e até lá. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. IGPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios.